Com a chegada de James Allison na Mercedes, o time evoluiu bastante nas questões que afligiam o time, já que a Mercedes já tinha até perdido aquela imagem de equipe extremamente precisa no que está fazendo, já que nos últimos 2 anos, os carros da equipe andaram bem mal, de tal forma que eles colocavam as atualizações e não funcionavam nos carros, já que eles estavam perdidos na direção a seguir no desenvolvimento do carro, além de não ter boa assertividade nas atualizações. Por isso, a chegada de James Allison foi providencial para que o time pudesse andar cada vez melhor nessa temporada. No entanto, o projetista inglês, ao chegar na equipe, ele localizou alguns erros de gestão que a Mercedes estava cometendo e tratou de resolver o mais rápido possível. Em entrevista, ele falou um pouco sobre o que ele viu de errado. Confira o que disse o projetista britânico, abre aspas. A coisa mais significativa que eu diria que poderíamos apontar internamente como autocrítica é que a forma como encontramos de trabalhar nas regras anteriores foi muito eficaz para as regras anteriores, disse Allison. Não estou falando apenas da forma como moldamos a asa dianteira ou da maneira específica como lidamos com a pressão dos pneus na traseira do carro. Estou falando da maneira como os principais grupos de engenharia interagiam uns com os outros na equipe. Então, aerodinâmica com dinâmica veicular com o traçado da pista e a pista com ambos esses dois grupos. A maneira como estávamos configurados no mundo antigo funcionava muito bem. E não apenas bem, funcionou por 8 temporadas seguidas, algo que ninguém nunca tinha feito antes. Foi bastante impressionante. Mas, em grande parte, continuamos com essa forma de trabalhar sob circunstâncias diferentes e fomos insuficientemente autocríticos para reconhecer que havia fraquezas inerentes nessa abordagem no novo mundo que não importavam no antigo. Definitivamente, pagamos um preço por isso. Os carros estão todos tão próximos do chão neste conjunto de regras que suspensão e aerodinâmica precisam estar realmente intimamente ligadas umas às outras, disse Allison. No mundo antigo, elas precisavam ser primas, mas não precisavam estar realmente completamente integradas nos mundos uma da outra. Na verdade, teria sido ineficiente no mundo antigo gastar tempo preocupando-se com a interação de um grupo sobre o outro de maneira particularmente intensa, porque elas eram um pouco ortogonais uma à outra em certa medida. Agora elas estão completamente juntas e a interação precisa ser muito apertada. Quase nenhuma mudança de acerto foi feita entre o TL3 e a sessão de classificação, disse Allison no vídeo de debriefing da Mercedes. Claro que tiramos combustível e aumentamos a potência do motor, mas nenhuma alteração significativa no acerto, pois acreditávamos ter encontrado uma boa janela no TL3. Porém, estamos começando a ver um padrão surgir. Na maioria dos finais de semana, temos um período em que nos sentimos bem com o carro, confiantes, mas nas sessões que importam, na classificação e na corrida, o desempenho cai. Se tentarmos traçar esse padrão, a correlação mais forte que podemos fazer no momento é que a competitividade cai quando a pista está quente, o dia está mais quente, e, consequentemente, a temperatura dos pneus sobe. Os nossos melhores momentos foram todos em sessões mais frias, o que nos dá algumas pistas sobre o que precisamos fazer daqui para frente. É difícil definir o tempo que isso levará, disse ele. Se você sabe o que precisa ser feito, se identificou corretamente a causa da oscilação de rendimento, então é possível trabalhar durante o fim de semana em um programa dedicado a tentar mover a temperatura e o equilíbrio de temperatura entre a dianteira e a traseira a seu favor, usando todas as ferramentas convencionais de acerto do carro. Esse trabalho pode ser feito na fábrica, em simuladores e assim por diante. Mas se depois de esgotarmos as possibilidades de acerto, concluirmos que precisamos ir além, a situação fica mais complicada. Isso significa que há características subjacentes, como o mapa aerodinâmico projetado ou a suspensão, que estão agravando esse problema específico. Para corrigi-lo de forma definitiva, seria necessário mudar essas características. Pode ser uma solução rápida ou algo mais complexo. O que mudou nas últimas 2 ou 3 corridas é que modificamos o carro de forma que ele realmente tenha um equilíbrio razoável entre velocidades alta e baixa e um equilíbrio razoável nas curvas. Esses são jargões entediantes que significam apenas que o piloto pode confiar nos eixos dianteiro e traseiro em curvas rápidas e lentas, e pode confiar nisso desde o momento em que pisa no freio no início da curva, todo o caminho até o ápice e saindo da curva também. Esse equilíbrio é crucial para um piloto. Ele tem que saber se o carro vai sair de frente ou de traseira para ele seguir a trajetória.
Acho que definitivamente podemos fazer com que o carro nesta temporada seja devidamente competitivo e não tenha medo das pistas, disse ele. Acho que as características de Montreal podem fazer com que os nossos fãs pensem prematuramente que já chegamos lá. Aquela pista tem muitas curvas de baixa velocidade e testa o carro talvez um pouco menos severamente do que alguns dos outros que estão aparecendo. Embora tenha certeza de que teremos um bom desempenho nas próximas corridas, ficaria surpreso se conseguirmos a pole na próxima, Barcelona, por exemplo. Mas estou absolutamente certo de que poderemos ser tão rápidos quanto qualquer um no próximo período. Acho que James Allison trouxe novamente uma forma de pensar diferente na Mercedes, eles mudaram a filosofia do projeto, e agora, estou convencido de que a Mercedes deve vir cada vez mais forte com esse projetista liderando o projeto. Mas e você, fã de Fórmula 1? Acha que a Mercedes está no caminho certo com James Allison? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.